Você sabia que 5% da população brasileira é composta por pessoas que são surdas? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que esta parcela corresponde a mais de 10 milhões de cidadãos, dos quais 2,7 milhões possuem surdez profunda e por isso não escutam absolutamente nada. O aumento do quadro de perda auditiva se deve em parte ao processo de envelhecimento, um fato que atinge a população em nível mundial. Por isso, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a estimativa é de que 700 milhões de pessoas podem desenvolver surdez até 2050. É importante ressaltar que a perda auditiva não tratada pode ter um impacto devastador na capacidade das pessoas de se comunicarem, estudar e ganhar a vida. Também pode afetar a saúde mental das pessoas e sua capacidade de manter relacionamentos. Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. É um prazer estar com você aqui. A deficiência auditiva possui diferentes graus e no Brasil a grande maioria deste grupo é formada por surdos oralizados, pessoas que utilizam aparelhos auditivos que amplificam os sons ou que conseguem fazer leitura labial. No entanto, essas capacidades não são suficientes para que eles não passem por situações de exclusão e dificuldades de comunicação. Para falar sobre as causas e os diferentes níveis de surdez, recebo a fonoaudióloga Elis Paredeiro. Elis, obrigada por vir aqui conversar comigo. Obrigada eu, Ana, pelo convite. Elis, quais são os principais sinais da perda auditiva? Pessoas que normalmente aumentam muito o som da TV, apresentam um barulho no ouvido, que a gente chama de zumbido, ou pede muito para repetir o que as pessoas falam, ou não estão compreendendo em alguns lugares mais barulhentos. Esses são alguns sinais que a pessoa pode estar apresentando alguma dificuldade auditiva. Vi a entrevista da Elis no Rede Vida Serviço, tem algum desses sinais. Qual é o primeiro passo que eu tenho que tomar a partir daí? O primeiro passo é procurar um médico otorrino e em seguida realizar os exames audiológicos com um fonoaudiólogo. Para aí sim, a gente ter um diagnóstico auditivo, saber qual é a causa, qual é o tipo e determinar o tratamento adequado. Porque tem várias causas e vários tipos de surdez. Exatamente. A gente precisa investigar aonde está cometida essa alteração auditiva. Então, a gente tem perdas auditivas condutivas que estão relacionadas à condução do som. Pode ser uma perfuração de tímpano, pode ser uma infecção no ouvido, pode ser uma rolha de cera. E também a gente tem as perdas auditivas que a gente chama de neurosensorial, que são essas perdas auditivas é a lesão da célula. Lá no órgão da audição, que chama cóclea, existem as células, e quando a perda auditiva é relacionada com a morte dessas células, aí é outro tipo de tratamento. Na verdade, é uma perda irreversível, e essa perda auditiva, aí nesse caso a célula não vai nascer de novo, não tem um medicamento, não tem uma cirurgia, então é o uso do aparelho auditivo. Então fique ligado aos sinais e aproveitando isso, vamos a uma pergunta que nós recebemos lá de casa. Oi, meu nome é Marta. Meu marido escuta a televisão muito alto. Eu gostaria de saber se pode ser problema de audição. Muito obrigada, Marta. Você explicou aqui que sim. E a partir daí? Então, assim, a partir desse sinal, o importante é fazer uma audiometria, passar com o médico, depois uma audiometria com o fonoaudiólogo, para descobrir se realmente tem a perda auditiva e se tiver aí qual o grau e qual o tratamento mais adequado. Elis, pode acontecer de no ouvido a pessoa escutar bem, mas ter alguma, assim, sentir que no outro, ou do esquerdo ou de direito, a audição não é tão perfeita assim? Isso pode ser normal, tá? Então, assim, até no exame, a pessoa às vezes relata, escuto melhor de um lado. Existe essa diferença, mas aí a gente vai comparar se está dentro da normalidade, se é assimétrico isso ou não. A perda auditiva, ela atinge, porque ela está muito relacionada ao envelhecimento.
Quando a gente, na maioria das vezes, a gente pensa em perda auditiva, a gente lembra dos vozinhos, aí fala, é por causa que está ficando velhinho, mas só a pessoa que está ficando com a idade mais avançada tem perda auditiva? Isso é verdade? É um mito? Não, é um mito, realmente. A perda auditiva ela pode estar relacionada em qualquer faixa etária. E a gente precisa ficar bem atento. Então, assim, no idoso realmente é mais comum, porque está relacionado com o envelhecimento. O envelhecimento é a morte da célula. Então, a célula morreu, a célula não volta. Na maioria das vezes, né, voltando ao assunto, sempre quando é irreversível, quando essa audição não vai voltar, essa célula não vai voltar, o tratamento seria o aparelho auditivo convencional ou até mesmo o implante coclear. Mas quando a gente pensa vamos pensar na primeira infância, nos bebês, a gente também precisa ter uma atenção maior, porque essa população ela não vai dizer não estou ouvindo, né? Então a gente precisa ficar bem atento ao comportamento e a gente sabe que existe a triagem auditiva, neonatal. Como que ela funciona, essa triagem? Essa triagem é um exame que a gente, né, que todos os bebês ao nascimento precisam passar por essa triagem, que é um exame super simples, chama otoemissões. Vai colocar uma sondinha no ouvido desse bebê e essa sonda vai emitir um som, e se a criança possui essas células lá dentro do ouvido, vai emitir outro som. Então aí a gente consegue garantir que essa criança tem as otomissões presentes, então a gente pensa que lá dentro do ouvido está funcionando, mas dependendo, né, dependendo aí das queixas dessa criança, como que foi o nascimento, se ela é um bebê de risco, não só esse teste, como outros testes também são necessários para garantir um diagnóstico, para garantir que essa criança esteja ouvindo bem, e se não tiver, o quanto antes a gente entrar aí com algum tipo de reabilitação é super importante, porque a gente sabe que a audição ela é essencial para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento de fala, de linguagem e até o desenvolvimento cognitivo. Essa criança, quanto bebê, tá ok, a audição tá perfeita, mas eu percebo que quem tá assistindo a gente, mas eu tô percebendo que meu filho de 5 meses, 6 meses, não tá legal. Tem alguma coisa que a mamãe pode fazer em casa para dar aquele sinal vermelho de alerta que, olha, é verdade, você tem que fazer outros exames, tem que checar essa audição, até para não atrapalhar na fala e nesse desenvolvimento que você explicou pra gente? Assim, prestar atenção se a criança reage a alguns barulhos fortes. Bateu a porta, a criança não reage. Ou até mesmo, né, se a gente pensar com 5, 6 meses, a criança já faz balbucio, já faz aquelas emissões, mas enfim, se a criança ainda não apresenta isso, é importante, de novo, procurar o otorrino para fazer a primeira avaliação, para depois pedir os exames que vão ser necessários para esse diagnóstico precoce. Você falou da fala, então algumas vezes as crianças que têm dificuldade de aprender na escola, que não vai, e aí o professor reclama, o pai fica, ai meu Deus, meu filho não vai, não consegue, aí vai no oftalmo, não é nenhuma questão de visão. Pode ser uma questão da audição. Pode, a gente acaba ainda encontrando casos assim, né? Crianças com atrasos escolares, com dificuldades escolares. Às vezes até aquela criança que a mãe fala, ele é bem tímido. E aí quando a gente, às vezes, está sendo investigada por outras questões, na hora que vai para o diagnóstico audiológico, a gente percebe aí a alteração auditiva. Então isso impacta bastante nessa fase de aprendizagem. Até no desenvolvimento. No desenvolvimento. E tem cura a perda auditiva? Depende, né? Cura é uma palavra assim que a gente vai considerar se for uma perda condutiva, como eu comentei. Uma perfuração de tímpano, uma infecção no ouvido, que são perdas auditivas que com uma cirurgia ou com um medicamento realmente vai melhorar e vai voltar a ouvir normal. Mas quando a gente fala da perda onde lesa a célula, aí não tem cura, é uma perda irreversível. E dá para usar o aparelho, essa pessoa? Sim. Indicado? Na grande maioria das vezes, o aparelho ele vai ser o mais indicado. Né? A gente só vai para cirurgias, pensando em implantes, e que a gente aí tem também vários tipos de implantes, quando o aparelho auditivo não dá certo. Então, é até um protocolo, né? Na nossa avaliação,
para a gente pular, o aparelho auditivo não deu certo, aí sim a gente vai fazer uma avaliação para pensar em algo cirúrgico. Ele é indicado para qualquer idade, Elis, o aparelho auditivo? Para qualquer idade. Tem a mãe que tem uma criança pequena, ou a pessoa que cuida do idoso, é fácil, ele consegue achar, é indicado para qualquer idade, para qualquer perda? Para qualquer idade, para qualquer perda, mas aí é lógico, né? Aí a gente precisa do profissional avaliar o grau dessa perda auditiva e essas características. Hoje a gente tem aparelhos específicos para criança, então a gente tem crianças aí. Hoje, na maioria das vezes, a gente vai fechar um diagnóstico de uma criança com 6, 12 meses no máximo. Aí essa criança já vai ser protetizada. Aí tem um tipo específico de aparelho para criança. Aí no adulto, a gente ainda tem mais opções de aparelhos auditivos, mas a gente sempre vai levar em consideração vários fatores. Além do grau da perda auditiva, também fatores relacionados aí com o dia a dia do paciente. A partir do momento que o paciente está usando o aparelho auditivo, quais os cuidados que ele tem que tomar? O maior cuidado com o aparelho auditivo, a gente sempre vai falar, né? É não molhar e não deixar cair no chão. O molhar em si, a gente acaba explicando um pouquinho melhor, porque não é entrar no chuveiro sem querer, ou tá na rua, começa a chover. Está relacionado com a umidade, na maioria das vezes com o nosso suor. Então essa umidade é que vai oxidar, né? O aparelho, ele é um eletrônico que ele tem uma vida útil, então os fabricantes vão... Todos os fabricantes, né? Qualquer marca vai dizer que a vida útil de um aparelho auditivo é em torno de 5 anos. Então tem esses cuidados com a água. Mas eu tenho 40 anos, fui diagnosticada com uma perda auditiva, coloquei o aparelho. A intensidade do meu aparelho, ela vai ser a mesma até o fim da minha vida? Ou eu tenho que fazer um acompanhamento porque eu posso ter uma perda gradual mesmo usando o aparelho? Vou separar a resposta em 2 etapas, tá? Primeiro que assim, se você está colocando o aparelho auditivo pela primeira vez, o aparelho auditivo ele não é igual a um óculos, que a gente vê lá, né, o grau da visão, manda fazer o óculos e o paciente vai embora. Eu costumo falar que o ouvido ele é mais delicado, porque assim, a gente escuta em várias frequências, cada frequência está numa intensidade. Então, esse paciente de primeira viagem, a gente precisa de um acompanhamento mais de perto. Então, assim, vamos pensar, você faz o exame, eu faço uma regulagem. Não vai ser nessa primeira regulagem que o aparelho vai ficar 100%. Então, a gente vai melhorando conforme o acompanhamento auditivo. Mas vamos pensar que você já é uma paciente adaptada e que tá tudo bem. O seu aparelho, você tá ouvindo bem, você não tem queixa nenhuma. A gente sempre vai pedir para o paciente retornos anuais, justamente para a gente verificando que a perda auditiva vai se mantendo. Então, o que a gente vê, existem pesquisas, estudos, e o que a gente realmente vê na prática clínica? É que quem está usando o aparelho, a gente não vê perda significativa dos limiares. Então, a gente vai acompanhando esse paciente anualmente com audiometria e a gente vai vendo que essa perda auditiva se mantém. A não ser que existam, né, outros fatores que possam, então, você com 40 anos, você vai envelhecer, então a partir dos 60, muito provavelmente, você vai começar a perder um pouquinho das células, mas usar o aparelho auditivo é uma forma de prevenção também. E ela pode ser hereditária? Pode ser hereditária. A gente confunde um pouquinho, né? É legal falar isso, eu gosto de falar isso, porque às vezes o paciente vem e fala assim, eu tenho 40 anos, minha mãe, meu avô tem perda auditiva, eu acho que eu não estou ouvindo direito. Então, a gente não associa a perda auditiva hereditária, porque, vamos pensar, o avô teve, mas o avô é um senhor que provavelmente tem a perda da idade. Então, quando a gente fala de perda auditiva hereditária, a gente está falando das perdas auditivas congênitas, que são essas perdas auditivas congênitas, elas acabam acontecendo na gestação. Então, pode ser por alguma alteração genética hereditária, né? Então, quem tem um caso na família, é bom sempre ter um acompanhamento, um médico de confiança, fonoaudiólogo de confiança, fazer os exames para checar se a saúde auditiva está tranquila, está ok. E então, nós falamos assim, do aparelho, mas vamos falar da prevenção. Como
eu cuido da minha saúde auditiva? Porque a gente cuida do coração, a gente cuida da pele, mas às vezes a gente deixa a audição de lado. Como que eu faço para cuidar dela? Primeira coisa que a gente sempre vai indicar é passar com o otorrino, com o fonoaudiólogo para fazer o exame pelo menos anualmente, né? E os mais comuns é evitar lugares barulhentos, se for para shows, baladas, aeroportos, enfim. Tentar usar uma proteção. O fone de ouvido acaba sendo aí também para uma juventude que vive no fone de ouvido. Olha o alerta aí, juventude. Tá lá, fone de ouvido, videogame, celular, e aí? Exatamente. Então, a gente tem que tentar trazer esse volume mais baixo e também ter algumas horas de descanso nesse uso. Porque senão, realmente, esse equipamento vai trazer prejuízo para a audição no futuro. Quem trabalha com um som muito alto, exposto a muito ruído, precisa também ter um cuidado isso é extra. Obrigatório. Tal como acontece com o olho, o desempenho da orelha é afetado pelo envelhecimento. No entanto, a má visão gradualmente torna a leitura mais difícil, à medida que as letras ficam menores. Mas a perda auditiva é diferente. A perda de audição pode fazer certas sílabas e sons mais difíceis de ouvir. Isso resulta em uma pessoa com perda de audição, que tem consequências emocionais se não tratada. A perda auditiva mexe com o emocional da pessoa, ela fica abalada? Demais. A gente vê aí muito isolamento, a gente tem muitos casos associados com a depressão. Então, a pessoa acaba se isolando porque a dificuldade de se comunicar, e aí existe, né? Fala, repete para repetir, a outra pessoa fala mais alto. Por que você está falando alto comigo? Então, isso a gente vê, assim, o tempo todo no nosso consultório. Como que quem está assistindo a gente, Elise, tem alguém com perda auditiva na família ou está percebendo que essa pessoa está começando? Como se comunicar bem com essa pessoa para ajudar e não colocá-la numa situação de isolamento que pode ocasionar até uma depressão? Primeiro é procurar, um diagnóstico para realmente ter certeza que a pessoa tem o problema auditivo. Se for constatado esse problema auditivo, ela vai precisar de um tratamento. Vamos pensar, na maioria das vezes é o aparelho auditivo, mas não é pensar que a pessoa que está usando o aparelho auditivo, principalmente nesse início de adaptação, ela vai conseguir ter uma compreensão 100%, porque ela não vai. E aí, como eu falo com essa pessoa? Então, a gente tem que pensar que a gente tem que se comunicar com essa pessoa sempre em ambientes mais calmos, então não é num ambiente barulhento, porque a dificuldade de compreensão ela vai ser significativa. Sempre tentar falar de frente, falar mais calmo, porque a pessoa também usa a leitura facial para tentar aí, conseguir aí uma melhor compreensão. Então, não é gritando, não é falando mais alto, muito pelo contrário. É tendo paciência. É tendo paciência. Acolhida. E falando em acolhida e paciência, a gente tem mais uma pergunta de casa. Oi, meu nome é Larissa e eu queria saber o que podia ser um barulho constante no ouvido. Obrigada, Larissa. O que pode ser? Esse barulho é o zumbido, O zumbido, ele não é uma doença, ele é um sintoma de que alguma parte do nosso corpo não está funcionando legal. Mas, na maioria das vezes, a gente pode falar que 90% dos casos, esse zumbido, ele está associado a uma perda auditiva. Quem tem perda auditiva tem zumbido? Isso é ou não? Não necessariamente. E também, quem tem zumbido, às vezes não vai ter. E tem tratamento zumbido? O zumbido tem tratamento, mas a gente precisa descobrir o que está causando esse zumbido para poder tratar adequadamente. Porque pode ser alguma causa metabólica, pode ser uma causa odontológica, circulação, vários outros fatores também pode... E ele é um barulhinho que fica, pode ter intensidade, ele pode ser contínuo, como que é? Contínuo pode ter intensidade, tem pessoas que relatam que é um chiado, tem pessoas que relatam que é um apito fininho. Então, cada paciente percebe de uma maneira. Você falou já da depressão associada à perda auditiva, agora o zumbido tem outras doenças também que podem estar associadas à perda auditiva? A gente associa bastante também o declínio cognitivo, demências.
A gente sabe que a falta de audição realmente pode trazer todas essas questões. Então é preciso ficar atento, não Sim. só com o avançar da idade, mas você falou da demência. A pessoa que cuida de alguém que está nessa situação, é bom também fazer um check-up para ver se a saúde auditiva está tranquila ou não. Sim. Elisa, eu abri o programa falando sobre orais e sinalizados. Qual que é a diferença entre eles? Quando a gente fala de surdez, a gente está falando da perda auditiva de grau profundo, né? Então, se a gente pensar, uma criança nasceu com uma perda auditiva de grau profundo e ela não foi diagnosticada, na maioria das vezes, ela não vai conseguir a linguagem oral. Então, ela vai partir, a forma dela se comunicar vai ser através de sinais. Então, a gente acaba dizendo que é a língua de sinais. E quando esse surdo, mesmo com a perda profunda, ele é diagnosticado, ele fez a reabilitação, essa pessoa consegue ter a linguagem oral. Por isso que a gente vê falar, né, os surdos oralizados, que são pessoas com uma perda auditiva profunda, oralizados, que adquiriram a fala. E quando você trabalha com essa devolução, vamos ver, do som, aquela pessoa que chega até você, que está com alguma perda, que já não consegue mais ouvir direito, nem conversar com as pessoas que ela mais ama, qual que é o sentimento que é para vocês quando ela consegue colocar o aparelho e consegue ouvir novamente? Não tem explicação. Eu acho que a gente se emociona todos os dias quando a gente coloca o aparelho em alguma pessoa independente. Eu acho que não tem idade. Pode ser a criança, pode ser o bebê, pode ser o adulto. Não tem explicação esse sentimento que a gente sente quando a gente liga o equipamento e a pessoa consegue ouvir. Seja pela primeira vez ou voltar a ouvir os voltar sons. A ouvir. Que é tão importante. Às vezes a gente passa na correria do dia a dia e não dá importância às pequenas coisas. E assim, eu acho... Vamos pensar, né? Dos 5 sentidos que a gente tem, a audição, ela é a única que pode ser reabilitada. Então, a medicina é fantástica. A gente está terminando, eu quero que você deixe um recado para quem está assistindo a gente sobre a importância de cuidar da saúde auditiva. A audição, ela é primordial para a nossa comunicação. Então, assim, se você apresenta algum sinal, alguma queixa auditiva desses que a gente comentou aqui, fica o meu convite para realmente fazer uma avaliação auditiva, fazer uma audiometria e aí sim a gente poder verificar se a audição está tudo ok ou se a gente precisa aí de algum benefício. Um cuidado diferente. Muito obrigada, Elisa. A gente aprendeu hoje que a audição também é importante, que cada som é valioso e que a gente precisa se cuidar integralmente. Muito obrigada. Agradeço, obrigada. E para você que gostou, conhece alguém que tem perda auditiva na família, indique nosso programa. O conteúdo vai estar disponível no endereço que aparece aqui na tela. Até o próximo Rede Vida Serviço. Eu te espero. Tchau, tchau.